A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos na manhã de hoje. Quero compartilhar convosco um texto na Palavra de Deus bem conhecido entre nós no livro de 1 Reis, capítulo de número 21, a começar do verso de número 1. E sucedeu, depois destas coisas, tendo Nabote, o jerielita, uma vinha que em Jeriel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dar-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, o jerielita, lhe falara, dizendo: Não te darei a herança de meus pais. Deitou-se em sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele disse: Porque falei a Nabote, o jerielita, e lhe disse: Dar-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei uma vinha melhor em seu lugar. Porém, ele disse: Não te darei minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora o teu reino de Israel? Levanta-te, come pão, alegra o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jerielita. Que o Senhor possa aplicar este texto, esses versículos que acabamos de ler e aprender com este homem chamado Nabote. Nabote, quando começamos no versículo de número 1, diz que ele tinha uma vinha. Ele tinha uma vinha. Só que esta vinha estava próximo ao palácio do rei Acabe, que estava em Samaria. E Acabe, olhando a vinha de Nabote, no versículo de número 2, Acabe vem e fala a Nabote e diz: Dá-me tua vinha para que me sirva ela de horta. Está próxima à minha casa. O fato de estar próximo à sua casa não dava o direito de dizer que era sua, que era seu. E ele diz: Me dá a tua vinha, eu te darei ela, outra melhor. Olha, bem sabemos, se eu tenho algo que é melhor, eu não vou pegar uma coisa inferior. Mas ele disse com a história: eu te darei outra melhor do que ela. Como é isto? Que eu tenho algo que é melhor, superior, eu vou trocar por uma inferior. Aí ele diz assim: nós vamos avaliar quanto vale e eu te pago a sua valia. Porém, Nabote explica para o rei Acabe e diz assim: é uma herança de meus pais. E esta herança ela já tem passado de geração em geração. Nós temos cuidado, nós temos zelado por ela. É uma herança que foi de meus pais. E eu não posso trocar ela, e eu não posso vender. Em nenhum momento encontramos na Sagrada Escritura
Nabote ofendendo, destratando o rei Acabe. Ele só no direito dele, ele diz, isto é uma herança, eu não posso trocar e eu não posso vender. Que possamos aprender com este homem, nunca trocarmos os nossos direitos como objeto de troca, negociar, barganhar com aquilo que é direito nosso, ou vendermos um direito que é nosso. Infelizmente, nos dias atuais, existem pessoas negociando, trocando um direito que é seu, mas que Deus em Cristo, Ele nos guarde e possamos ter a coragem e a determinação, assim como teve este homem chamado Nabote, de não trocar e não vender um direito que é seu e que é meu. Preservamos esses direitos em nossas mãos. E o que acontece? Acontece que Acabe, ao ouvir esta expressão, Acabe ele volta para o seu palácio, desgostoso e indignado com a palavra de Nabote. Vem, se deita, se vira e não quer comer pão como se fosse um menino emburrado. Não quer se alimentar. Simplesmente por uma palavra que uma pessoa disse que não daria um direito que era seu. Era uma herança. E ele, desgostoso, não quis comer pão. Versículo de número 5. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse, por que estás desgostoso, ó rei, o teu espírito, e não comes pão? Aí ele explica para a mulher, a sua esposa, como já explicamos antes, uma esposa, uma escolha que não foi do agrado de Deus, Jezabel, mulher perversa, mulher má. Veja o que ela diz no verso de número 6 que lemos. Ele lhe disse, Acabe disse, porque falei para Nabote, o jerielita, dá-me a tua vinha, eu te dou outra melhor, eu pago por ela. Aí o que acontece? Então Jezabel, no verso 7, então Jezabel, sua mulher, diz, tu não governas o reino de Israel? Governo. Então levanta-te, come pão, alegra o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jerielita. Mas nós vamos aprender os meios que esta mulher ela vai se utilizar para possuir a vinha de Nabote. Veja que mulher má, que mulher perversa. Olha o que ela fez. Acompanhe, isso é bom, acompanhe a Bíblia. Verso de número 8. Então escreveu cartas em nome de Acabe. Não foi Acabe que escreveu. Então escreveu cartas em nome de Acabe. E aí selou com o seu sinete e mandou carta aos anciões e aos nobres que estavam na cidade e habitavam com Nabote. Essa mulher, ela manda escrever cartas, pega o sinete, o anel selo do rei, sela as cartas e envia aos anciões e aos nobres aonde Nabote ele morava. E olha o que acontece, queridos, muito importante dentro deste texto. E escreveu nas cartas dizendo, apregoai um jejum,
ponde Nabote acima do povo, e ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, trazei fora e apedrejai para que morra. Aquela mulher, além de enviar cartas aos nobres e aos anciões, aonde Nabote morava, ela pega nas cartas o conteúdo dizendo: apregoai um jejum, ponde Nabote acima do povo, e ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem, dizendo que ele pecou contra Deus e contra o rei. Ele não fez isto. As testemunhas, elas foram forjadas, falsas. Aí se pergunta, nos dias atuais, também não acontece assim? Pessoas que são induzidas, pagas para mentirem, diante de um tribunal. Não acontece assim. Acontece pessoas que pagam pelo crime que não cometeu, que não fez, que não destratou o rei e que não ofendeu a Deus. E este homem só estava defendendo um direito que era seu, mas ele não abriu mão do direito dele. Que possamos ter essa convicção, como teve este homem chamado Nabote, de nunca abrir mão de um direito que é seu. Conserve o seu direito, preserve o seu direito na manhã de hoje. E que possamos levar esse aprendizado para o resto das nossas vidas. Não abrir mão do nosso direito. Deus conhece as nossas forças e Ele vai nos ajudar. O texto, ele prossegue e veja o que acontece no verso de número 11. Os homens da cidade, os anciões e os nobres que habitavam na cidade, fizeram como Jezabel lhe ordenaram, conforme estava escrito nas cartas. Os homens cumpriram a ordem que foi dada por quem? Por Jezabel. Ela estava agindo por conta própria, usufruindo de cartas sem a permissão. Ela escreveu as cartas e ela selou. Deixa que eu resolvo, mas de uma forma maligna. Apregoai o jejum, verso de número 12, puseram até jejuar, forçaram o povo a fazer jejum por esta causa. Então vieram os 2 homens, verso de número 13. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, puseram defronte dele os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Levaram para fora da cidade e apedrejaram com pedras. Queridos, os homens vieram, o cidadão Nabote, ele não teve como se defender, se explicar. Não. As testemunhas disseram: ele pecou, falou mal do rei, blasfemou contra Deus. Esse homem é digno de morte. E teve uma morte cruel, sendo apedrejado, levaram para fora da cidade. E morreu Nabote.
E olha o texto, o que diz, verso de número 15. E sucedeu que, ouvindo Jezabel, que já fora apedrejado, e Nabote morrera, disse Jezabel a Acabe. Jezabel vai até o seu marido. Agora ela ia satisfazer o ego, o egoísmo do seu marido. A Jezabel, a notícia chegou e ela vai até Acabe e diz: levanta-te, possui a vinha de Nabote, o jerielita, o qual ele te recusou dar por dinheiro, porque não vive mais Nabote, ele é morto. Levanta-te, come. Aí o homem se levanta, o homem come, se alimenta. Diz aqui o texto, no verso de número 16, e sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote era morto, Acabe se levantou para descer a vinha de Nabote, o jerielita, para possuir. Aí comeu, se arrumou, se ajeitou e desceu para possuir aquilo que não era seu. Tomaram a força. Mas olha o que a Bíblia diz, irmão. A Bíblia diz no verso de número 17: então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. E eis que está na vinha de Nabote, onde tem descido para possuir. Acabe recebe uma palavra de Jezabel dizendo: levanta-te. Foi a mulher que mandou. Acabe se levantou. Mas aqui no verso 18, Deus diz assim para o profeta: levanta-te. Vai encontrar-te com Acabe. Acabe está descendo para possuir algo que não é dele, que tomaram a força, mataram alguém. Tomaram a força. E o que é que eu falo, Senhor? Olha o que Deus diz no verso 19. Far-lhe-ás dizendo, olha como os profetas eles vinham com a mensagem. Assim diz o Senhor: porventura não mataste e tomaste herança? Far-lhe-ás mais dizendo, assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Deus traz uma palavra profética na boca de um profeta chamado Elias, dizendo: onde os cães lamberam o sangue de Nabote, na mesma região, no mesmo lugar, os cães também vão lamber o teu sangue. Trouxe uma mensagem para o rei Acabe, ele não se intimidou. Estava em pecado e recebeu uma mensagem profética da parte de Deus, querido. Deus mandou o profeta e o profeta não se intimidou, não quis saber se era rei, não. A mensagem de Deus veio em forma dizendo: vai morrer. E também trouxe uma mensagem, sim. Dona Jezabel, esposa de Acabe, não ficou de fora. Deus fala e diz que a mulher Jezabel, os cães comeriam a sua carne junto ao Monte Muro. E assim a mensagem foi entregue tanto para seu Acabe como para a rainha Jezabel. Ei, Deus estava pronunciando palavras proféticas que mais na frente essas mensagens elas se cumpriu porque vieram da parte de Deus.
mas que possamos guardar a nossa fé e preservarmos firmes como Nabote, mesmo que morrermos, mas guardemos a nossa fé e preservamos o direito que é nosso em nome de Jesus.